também teve um filho chamado Enoque, mas Enoque é um que agradou a Deus e foi arrebatado, né? Você tem aí livro de Enoque, não sei como, porque não tinha nada para escrever naquela época, não tinha material de escrita, né? Tecidos, pergaminhos, né? Papiros, não tinha. Você tem as narrativas, né? Que tem aí. E ali você tem a Caim matando Abel, né? O primeiro ali sofrimento de Adão e Eva. As desgraças que ia cair sobre Adão caíram sobre a terra. Você pode ver que a condenação vem para a terra. Você vai trabalhar, a terra não vai dar mais frutos. Mas mesmo assim, Adão era dono de toda a terra, cara. Adão foi dono de tudo, mesmo fora. Viveu 930 anos. Só que aí ele não podia mais voltar para o jardim, que eles estavam no jardim, no Éden. Um jardim que Deus fez no Éden. Ali era um lugar muito mesmo onde estava, onde Deus ao entardecer vinha estar com ele. E aí Deus botou um anjo ali para guardar, um anjo com a espada desembainhada, para que ele não comesse do fruto da eternidade, né? E ficasse eternamente perdido. Então, quando ele comete esse pecado, as pessoas falam que Deus foi ruim, cara. Só havia uma árvore que não era para mexer, cara. Você tem toda a árvore ali, pé de manga, tudo. Aí bota ali uma comigo, ninguém pode, o cara vai comer logo o que não pode, cara. Entende? Eu não sei o que seria se só a mulher comesse daquilo, tá? Eu não sei o que seria. O mal se apresenta num aspecto de serpente, não era uma cobra comum, né? Aquele texto de se arrastar pelo vento, ele não está. Ele só faz uma comparação com uma serpente sendo um animal mais esperto, mais sagaz do que os outros, né? Ele faz uma comparação ali, que parece que a aparência do mal ali era de serpente. Mas não era uma cobrinha que veio se arrastando para falar com Eva. Era um ser, e Eva, ingênua, né, vai lá e conversa com aquele ser que eu não sei nem se ela entendia quem era aquele ser. Né? Simplesmente aquele ser apareceu do nada ali no jardim. Então, a gente acredita nisso piamente, porque, primeiro, você tem critérios, né? Eva é mãe de todos os seres viventes, menos de Adão, né? Porque eles já foram criados adultos. Então ela era mãe de todos os seres viventes, e a Bíblia fala que de um só fez toda a raça humana. Então você não pode ter outra linhagem aplicada. Mas como Caim teve filhos? Cara, Caim sai daquele lugar e vive muitos e muitos anos. Você tem ali o Adão vivendo 930 anos. Você acha que nesse tempo ninguém ali talvez se apaixonou por Caim? Ou Caim pode ter pego alguém à força? A gente não sabe. Mas alguém pode ter se apaixonado por ele. E ele, por ser a primeira criação ali, o primeiro filho de Adão e Eva, possivelmente ele tinha uma beleza, né? Que chamou a atenção ali. Então, Caim vivia numa terra e Adão e Eva continuaram tendo filhos, e naquela época havia esse tipo de procriação, não havia leis que proibisse essa coabitação. Né? As leis em relação a isso foram colocadas mais na frente. Tanto é que hoje em dia, se existir isso, né, incesto, as pessoas nascem com problemas sérios, genéticos. Né? Você tem famílias aí em outros países aí que tem esse tipo de situação, e você vê as pessoas nascem com deficiências, né? Então, havendo leis, o DNA ali é totalmente diferente. Sendo que o DNA da época deles ali é um DNA totalmente diferente ali, possivelmente, porque eles viviam mais séculos, né? E depois foi tirado esse tipo de coisa. Aí vou falar que ali tinha gigantes que coabitaram com mulheres, anjos que coabitaram com mulheres, nasceram gigantes. Cara, o texto não está dizendo literalmente isso. E não é necessário acontecer isso para que se tenha gigantes, porque depois do dilúvio você vai encontrar nações de gigantes, né? Golias, o irmão de Golias, Lami, você tem vários nomes de civilizações que tinham gigantes, né? Ao longo da história pós-dilúvio, né? Pós-dilúvio. Então você tem ali algumas coisas que precisam ser analisadas. E os gigantes ali não eram tão imenso como se pensava. Possivelmente o povo era muito pequeno, né? Então um cara de 2 metros e 10, 2 metros e 9 deveria ser considerado gigante.
E até porque a pessoa devia ser de guerra, né? Robusto, né? Como eles tinham tempo para fazer academia lá, os caras, época de guerra, o que você vai fazer? Você vai se preparar. E quem tem uma genética boa, com certeza vai virar um monstro, né? Vai subjugar os demais. Então tem essa questão também de entender que esses gigantes não chegavam a 4 metros, 3 metros, mas 2 metros e pouco, né? Já era para considerado na época como gigante. Não só de tamanho, mas de força, né? Você vê ali o peso do escudo de Golias, o peso da espada de Golias. Pelo peso você vê que a pessoa tinha que ter uma certa força. Se você fizer uma espada nas mesmas medidas daquela de Golias e um escudo, você vai entender do que se trata, né? Porque tem as medidas ali na Bíblia. Aí a gente pode dizer se o cara era forte ou não. Então, você tem essas questões do Novo Testamento ser totalmente diferente do Velho Testamento. O Novo Testamento, Jesus ele faz aliança no sangue dele, ele deixa o nome dele como poder, ele deixa o Espírito Santo como consolador, ele deixa uma série de questões que só o cristão pode receber esse tipo de poderes, né? E as pessoas pensam que Jesus curava em todo lugar. Jesus lá no tanque de Betesda, ele não curou todo mundo. Eu vi, ele foi lá, curou uma pessoa só, mas o que significa isso? Que ele não queria ser conhecido como um curandeiro, como se acha hoje em dia. Ele não veio para. Ele curava, ele fazia as paradas, porque também era cumprimento de uma profecia que o Messias, né, traria visão aos cegos, os surdos iam ouvir. Foi isso que ele falou até para os discípulos de João Batista, né? Ó, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Porque o João Batista começou a ter dúvida se Jesus era o Messias. O comportamento dele estava mesmo deixando o João Batista em dúvida, né? Talvez João Batista achasse que Jesus seria um rei valente de guerra, né? Que libertaria ali os judeus do Império ali romano. Mas ele vendo aquilo diferente, de forma diferente, ele pode ter, cara, será que realmente é? E mesmo ele afirmando que Deus falou quando viste o Espírito Santo descendo sobre aquele ali, é o que batiza com o Espírito Santo. Mesmo com tudo isso, ele deu uma fraquejada ali. Então você tem essa questão do Novo Testamento ser totalmente de cunho espiritual, totalmente passado um poder através do nome de Jesus para os seus seguidores, que hoje em dia é pouco falado, né? O, o, o poder existe hoje, né, no nome de Jesus, mas as pessoas ou usam de forma ilegítima ou não entendem bem como funciona, né? Porque Deus manda a gente orar. E só que ele é soberano, cara. Às vezes a oração não funciona, ou funciona por um tempo, ou demora a coisa acontecer. Jesus não curava quadradinho ali da mesma maneira. Tinha formas diferentes de curas, né? Mas sempre ele deixou o critério da fé. A tua fé te salvou. Ele sempre deixou martelado que tinha que ter fé. E fé, ela está ligada também a comportamento. Quem crê em Jesus tem que seguir os ensinamentos, né? Mas existiu momentos em que Jesus achou fé em pessoas que eram romanas, cara. O soldado lá, o centurião romano, mande com uma palavra o meu servo será curado, porque eu também sou homem de autoridade, eu mando meus soldados, eles fazem, né? Duvido que não fazem, né? Daquela época. Então ele fala, eu não sou digno que entre na minha casa, porque aquele homem entendeu que Jesus era um cara santo. Aí ia chegar na casa dele e Jesus ia ver coisas ali que os relacionamentos dos romanos era totalmente diferente. Ia chegar lá na casa do centurião, tem 3 mulheres lá na cama. Então Jesus, ele falou, cara, eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas se você mandar uma palavra, meu servo será curado. Ou seja, ele sabia que era um pecador, né? Mas ele estava ali pelo um servo dele, um soldado que era uma pessoa ali da sua estima, né? E foi em busca lá da cura do amigo, vendo que Jesus estava curando as pessoas. Aí Jesus fala na frente dele, ó, nem mesmo em Israel vi fé como a desse homem, né? Isso é uma questão muito grave, porque se você não acha fé nos que deveriam ter fé,
é uma coisa muito, muito louca. E isso acontece até nos dias de hoje.